sangue derramado, por teu amor escancarado, por tua paixão por nós, te adoramos, exaltamos o teu nome. Tu és o único no trono, morte vencer. Tu és o único no trono, reconhecemos tua grandeza, tua beleza, tua majestade, o teu amor. Somos dependentes teus, somos todos filhos teus. Te adoramos, te adoramos. Não há outro como tu. Damos toda a liberdade em nosso meio. Este lugar é teu e não nosso. Esta obra é tua, a casa é tua, o governo é teu, o louvor é teu, a honra é tua, a glória é somente tua. Nome sobre todo nome, poderoso nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo na beleza da sua santidade, do seu amor, do seu favor sobre nós. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por estares aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele passeia no nosso meio. Adoramos. Aleluia, como é doce a presença do Senhor. Você já pode senti-lo aqui? Ele está aqui. Ele está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode se assentar. Nós teremos outros momentos de adoração. Como é bom, né? Difícil é parar, né? Mas tudo tem seu tempo. E agora nós temos um tempo muito, muito especial também, muito precioso, de ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, a voz do nosso Pai de amor. Quero dizer para vocês que Ele é um Pai de amor. Ainda que Ele fale algumas coisas hoje que assim não seja muito confortável de ouvir, mas no final o conforto virá, porque Ele nos prova às vezes, para no fim nos fazer bem, como diz Deuteronômio 8, para o fim nos fazer bem. Da outra vez que estivemos aqui, eu falei um pouco sobre cativeiros. Quem estava aqui, quem se lembra? Ah, muito bom. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um dos cativeiros. A gente falou, eu citei vários aquele dia, né? Cativeiros geracionais, cativeiros financeiros, cativeiros sexuais, cativeiros emocionais, cativeiros físicos, né, no corpo, enfim, tantos outros. Mas hoje eu vou falar de um dos cativeiros, que é, digamos assim, a raiz, praticamente, de todos os outros, que é onde tudo começa,
que é, por que não dizer, muitas vezes onde nascemos. Os cativeiros geracionais, os cativeiros familiares. E você já vai pensando assim, não, eu não vim até aqui para você me falar de maldição hereditária, né? Porque eu não acredito nesse negócio de maldição hereditária. Inclusive Jesus já fez tudo na cruz, tudo se fez novo. Então hoje a gente vai falar um pouco disso, para a gente entender como é que é isso. Por que que tem gente que acredita em maldição hereditária e tem gente que não acredita? Por que falar sobre cativeiros geracionais? O que que o meu avô, meu bisavô fez que tem a ver comigo? Eu nem conheci aquela pessoa. Não sei nem o nome do meu... Quem sabe o nome do bisavô aqui? Olha, temos uma. Mais alguém sabe o nome do bisavô? Olha aí, muito bom, hein? Mas mesmo que você não saiba o nome, eu te asseguro com toda certeza que você teve um bisavô. Com certeza. Senão você não estaria aqui simplesmente. Então, o que são cativeiros geracionais? Cativeiro, vamos primeiro entender cativeiro. Cativeiro é um lugar. Um lugar. Esse lugar pode ser um lugar físico, que te limita de caminhar. Pode ser um lugar emocional, fortalezas na mente, que também te limitam de caminhar, de seguir a sua vida. Também pode ser um lugar espiritual, uma prisão espiritual que você não vê e que você sente, você pensa assim, nossa, eu não sei, tem alguma coisa que me impede, eu não sei explicar o que é. Talvez seja algo espiritual, talvez você esteja dentro de um cativeiro espiritual. E o cativeiro geracional tem uma particularidade. Os cativeiros sexuais, os cativeiros, enfim, financeiros, etc., muitos nós entramos com as próprias pernas. Mas o cativeiro geracional, ninguém entra com as próprias pernas. É outra pessoa que te leva para ele, porque você já nasce nele. Alguém aqui já assistiu o filme O Quarto de Jack? Ah, que bom, muita gente já assistiu. Quem não assistiu, pode assistir, vai entender exatamente o que eu estou falando. O Quarto de Jack. O Jack, um menininho tão fofo, que nasceu dentro de um cativeiro. A mãe do Jack foi sequestrada e ficou em cativeiro por alguns anos, e o Jack nasceu dentro do cativeiro. E ele conhecia nada do mundo lá fora. A única coisa que ele conhecia era uma claraboia pequenininha, uma pequena janela, onde de vez em quando caía uma folha de árvore, às vezes chovia, às vezes estava sol, e aquele era o vislumbre que ele tinha do mundo lá fora, porque ele nasceu num cativeiro. E quando nós nascemos num cativeiro, nós ficamos assim, enxergamos apenas o cerco de uma limitação daquele lugar onde nós nascemos. Nós aprendemos a cultura daquele lugar, nós aprendemos as tradições daquele lugar, nós nos moldamos àquele lugar. Aquela família que está ali, que veio antes de nós, e que nos deu tudo o que precisávamos para viver, mas ela também nos deu as limitações que ela tinha. Nossos pais, nossos avós, bisavós tiveram as suas limitações. E quando nós nascemos num lugar assim, nós também crescemos com algumas delas, ou com várias delas, ou com todas elas. E nós nos identificamos com elas, e nós precisamos até dessa identificação. Porque quando nós nos identificamos com a outra pessoa da nossa família, o nosso cérebro, o nosso inconsciente nos informa que nós pertencemos àquela família. E se tem algo que nós precisamos na vida, como seres humanos,
é a sensação de pertencimento. Então, muitas vezes, você até quer ser diferente daquilo, de alguma forma você entendeu que aquilo não é o que você quer para a sua vida. Aquele jeito que o seu pai viveu, que a sua mãe viveu, aquele jeito que a sua família leva a vida, você não sei, parece que você é diferente daquilo, você não se encaixa naquilo. Mas é difícil para você romper aquilo, porque senão você pode perder o pertencimento. Você precisa se identificar com aquilo de alguma forma. Então pensa assim, que pode ser uma família que seja uma família doente, tem muitos remédios dentro de casa. Você cresceu vendo muitos remédios, por exemplo. Sua mãe tomava remédios, muitos. Seu pai tomava remédios, seu pai é hipertenso, sua avó era diabética, sua mãe também. Muito provavelmente você vai ser também. Por quê? Porque se você não for, você perde a identificação com eles. E você precisa dessa identificação. É quase que uma dependência emocional. Eu preciso pertencer a esta família. Nem que para isso eu tenha que ficar doente também. E se a sua família nasceu, você foi criado num lugar pobre, num bairro assim distante, você passou até algumas necessidades, você ouviu a vida toda a história do seu pai, da sua mãe, dá graças, você não quer comer isso daí? Dá graças a Deus porque você tem isso na mesa, porque nem isso eu não tinha. Então você cresce com aquilo. Eu preciso também ser assim, porque se eu não for, como que eu posso ser uma pessoa rica? Como que eu posso ser uma pessoa abençoada financeiramente, se os meus pais não tinham o que comer? Parece até que é uma desonra com eles. Você precisa, lá no seu inconsciente, dessa identificação. Então, cativeiros geracionais são lugares de escassez, de enfermidades, de solidão. Dentro da família? Nossa, mas tem uma família com 7 irmãos, com 10 irmãos, e tem solidão? Um cativeiro é um lugar de escuridão. Pode ser que tenha só uma janelinha lá. O cativeiro também é um lugar de revolta, porque você vê através dessa janelinha um mundo lá fora, mas você não consegue acessar, e isso te deixa revoltado. O cativeiro é um lugar de dor. Quando você está num cativeiro, você fica sentado na mesma posição por muitas horas. E isso pode começar a doer. O cativeiro também é um lugar de dependências, como eu acabei de citar aqui alguns exemplos. E o cativeiro pode ser, e provavelmente será, um lugar de morte. Mas hoje eu quero declarar a palavra de Deus aqui, que diz em Ezequiel 37:12. Essa é a palavra que o Senhor me deu para vocês hoje. Eu, o Senhor Deus, abrirei as vossas sepulturas e os tirarei para fora. Talvez você esteja vivendo num lugar de morte. Talvez até você tenha tudo, mas você se sente num lugar de morte. Eu tenho uma tarefa assim, desafiadora hoje. Porque como eu disse, quando a gente fala em maldição hereditária, metade ou mais da metade já fala, não quero nem ouvir sobre isso daí. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, eu vou abrir para vocês já, logo de cara, o que o Senhor me falou. Eu pensei, eu falo isso para eles ou não? Mas eu vou falar, porque somos todos filhos. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu não estava conseguindo montar o que eu queria falar. E eu falei, eu vou parar e eu vou orar. Quando eu dobrei os meus joelhos, eu comecei a orar. O Senhor imediatamente me falou com muita clareza: você precisa explicar biblicamente as maldições geracionais, porque muitos não acreditam nisso. E até aí tudo bem, mas o Senhor seguiu falando e Ele me disse: muitos não acreditam,
e nem querem acreditar, porque se valem disso para darem continuidade às maldições geracionais. Isso me aborrece, me disse o Senhor. Muitos se valem de dizer: eu não acredito nisso, Jesus já fez tudo na cruz, e se valem disso para darem continuidade às práticas das maldições, às práticas pecaminosas. E o Senhor me disse: irmãos, eu fiquei assim uns 3 dias ouvindo essa voz. Isso me aborrece, isso me aborrece. Eu estava lavando louça e o Senhor estava me dizendo: isso me aborrece. O Senhor nos chamou como igreja para sermos remidores geracionais, mas nós negamos esse chamado, porque é interessante para a gente continuar debaixo de maldição. Interessante por quê? Ai, não tem que pagar um preço muito alto, além daquele que Jesus pagou na cruz? Tem um versículo na Bíblia, que se o Senhor me dissesse: escolhe um versículo para eu tirar da Bíblia, eu diria: Senhor, por favor, tira esse versículo, eu não suporto ele. Eu me envergonho quando eu leio essa palavra, que está lá em Lucas 16:8. Os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Porque quando algo é dito para um filho das trevas, ele acredita, e ele se move naquilo. Você pode ver as pessoas falando sobre aquilo que elas creem. Não vou nem citar para a gente ganhar tempo, mas lembra aí, traz aí na sua memória, quando você vê alguém com tanta ousadia, com tanta convicção, falando de coisas demoníacas, com plena convicção. Mas os filhos da luz, ao invés de acreditarem, questionam. Não, eu não acho que é assim. Eu não creio assim. Nós passamos uma informação que ouvimos do Senhor, que a palavra está nos dizendo, que testificamos daquilo, que temos experiência naquilo, que já vimos inúmeras, tantas vezes, em tantas vidas, em atendimentos. Mas quando nós falamos: olha, isso daqui acontece, eu não acredito assim, eu creio diferente. Questiona e exige que Deus dê muitas provas de que aquilo que a Bíblia está dizendo é verdadeiro mesmo. Enquanto você está esperando que o Senhor confirme 792 vezes o que Ele disse que é verdadeiro, ótimo, as trevas continuam trabalhando, porque as trevas sabem que é verdadeiro, e os demônios agem com pauta no que é verdadeiro. Mas os filhos da luz, acho que não é bem assim, é exagero isso aí, vocês espiritualizam tudo, vê demônio em tudo. Eu quero te dar um primeiro exemplo de maldição geracional na Bíblia. Você conhece bem, a gente não precisa nem abrir. Você sabe de cor a história de Davi. Estava no terraço do seu palácio quando viu Batseba. Quando mandou matar Urias, primeiro se deitou com Batseba, gerando um filho. Sabendo da geração do filho, mandou matar Urias, roubando o reinado de Urias. Mas Urias era só um soldado, não era rei. Na casa dele, ele era rei. Urias era rei na casa dele. Assim como você, homem casado. Mas Davi roubou o reinado de Urias.
E por conta dessa iniquidade foi aberta essa porta de maldição que Davi abriu a dois espíritos. Um espírito da perversão sexual, da imoralidade sexual, e o outro espírito de morte. Então vamos ver se aconteceu alguma maldição geracional na família de Davi. Eu vou passar rapidamente nisso. O filho de Batseba morreu. Ponto para o espírito de morte. Aí Aminon, irmão de Tamar, ambos filhos de Davi, Aminon se apaixona pela irmã. Olha que coisa meiga. Um espírito nojento de promiscuidade sexual, dominado por este espírito que entrou através de Davi na geração. Ele violenta a própria irmã, matando a irmã. Não, mas Tamar não morreu, não? Ela continuou andando, né? Só que a vida dela, Tamar não se casou, não gerou filhos, a vida dela acabou ali. A vida de Tamar acabou naquele momento. Um espírito de morte entrou no seu interior. Tamar não morreu como filho de Batseba, mas a vida acabou para ela, e a vida acabar significa morrer. Espírito de morte. Absalão, o outro irmão, ficou indignado pelo pai não ter feito nada com Aminon. Como assim? Como que ele violenta a minha irmã? E o meu pai não faz nada? Aí, o espírito do roubo, o espírito da morte, começou a ministrar a mente de Absalão. Por que Davi não fez nada? Será que ele se sentia culpado? Será que Davi tinha consciência que foi o pecado dele que abriu essa iniquidade? Absalão, assim como o pai, também intenta agora roubar o reinado de Davi. Eu tinha falado 2 espíritos, mas são 3, né? Também tem o espírito do roubo, o espírito da petulância, o espírito do eu sou maior que ele, eu sou melhor que ele, o espírito do orgulho, da soberba. Absalão intenta roubar o reinado do seu pai. E para provar que ele estava mesmo decidido a isso, ele também comete uma promiscuidade, uma agressão, uma perversidade sexual absurda. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A maldição geracional, no meu ponto de vista, pela experiência que eu tenho de tantas histórias que eu já ouvi, ela é sempre pior na próxima geração. Porque Davi, quando se deitou com Batseba, foi em oculto, foi escondido. Mas Absalão armou uma tenda no terraço do palácio de Davi, lá onde ele viu Batseba banhar-se. E ele violentou as concubinas de Davi lá, na cara de todo mundo, publicamente. Eu me lembro de um versículo que diz que quem busca o Pai em secreto, o Pai o recompensará publicamente. Como o diabo copia tudo, eu acho que ele também age assim. Você faz em secreto, mas a sua próxima geração talvez revele publicamente. E no caso de Absalão, foi 10 vezes pior. Porque foram 10 concubinas que ele violentou. Está na palavra lá, você pode conferir. Aliás, você deve conferir. E aí, para, completar todo esse quadro de derramamento de sangue inocente, etc. e tal, Absalão agora intenta matar seu próprio pai.
Eu quero o reino dele, ele tem que pagar pelo que Aminon fez com Tamar. E eu quero o reino dele. Já possuía as concubinas dele, não tinha coisa pior para eu fazer, agora é só matar ele mesmo. E agora um filho quer matar o seu próprio pai. Eu já tinha matado o seu irmão, né? Eu falei que ele matou Aminon? Eu nem falei, né? Que é tanto luto aqui, que eu até perco a conta. Morreu o filho de Batseba, morreu, entre aspas, Tamar, morreu Aminon, assassinado por Absalão, fazendo justiça com as próprias mãos, o justiceiro de Deus, né? E depois, agora, ele quer matar o seu pai Davi. Antes de falar disso, vamos só lembrar que ainda teve mais um filho, Salomão, que não intentava matar ninguém, mas em compensação teve só 1000 mulheres. Promiscuidade pouca é bobagem para Salomão. 1000 mulheres só, para eles perder a cabeça, adorar outros deuses. O homem que foi designado por Deus para fazer o templo, fez templo para outros tantos deuses, até para Moloque. O Deus que se alimenta do sangue inocente, exatamente do sangue inocente. É absurdo demais. E agora Absalão quer matar Davi, o seu próprio pai. E eu te pergunto, responda aí para você mesmo. Quantas vezes você já quis matar o seu pai? Quantas vezes você pensou assim, esse cara morreu para mim? Hoje eu mato esse homem dentro do meu coração. Ou foi com a sua mãe? Essa louca. Fingi que eu nunca conhecia essa mulher. Hoje eu mato essa mulher dentro de mim. Quero chamar aqui o Maurício, a Fernanda e a Júlia. Quero mostrar para vocês o que acontece quando você intenta matar o seu pai ou a sua mãe dentro de você. Aqui nós temos um pai e uma mãe, um casal, que fez tudo o que sabia de melhor. Talvez eu não soubesse muito, talvez estivesse errado em algumas coisas. Talvez eles tenham procurado fazer o melhor com essa filha. Mas eles também tinham as marcas deles, que traziam dos pais deles e tal. Aquela história toda que você já conhece. E aí ela começou a se revoltar muito, começou a se afastar um pouco deles. Começou a não aguentar mais tantos erros, tantas falhas, violência, xingamentos, etc e tal. E ela foi se afastando um pouquinho, cada dia mais, até o dia que ela falou, eu não quero nem lembrar mais que esse cara existe. Quero matar esse homem dentro de mim. Para mim esse homem morreu para mim. Para mim esse homem morreu para mim, tirou ele da vida dela. Mas cadê ela? É isso que acontece quando você tenta matar o seu pai dentro de você. Você também não existe mais. Quando você tira o seu pai, você tira você também, porque você não existe sem ele. Só porque ele te deu a vida? Você acha isso pouco? Nós somos 50% o nosso pai e 50% a nossa mãe. Quando eu quero matar um antepassado, eu estou matando a mim mesma, porque eu estou me deixando fragmentada. A minha história não está completa sem eles. Quando você tenta matar o seu pai,
ou sua mãe dentro de você, é você quem morre. É você quem morre. Eu te pergunto, quem é que está morto hoje dentro do seu coração? Você está andando, abrigando um cadáver dentro de você? Porque se você mata alguém dentro de você, o sepulcro é você, não é aquela pessoa. Quem está andando por aí que nem um zumbi, que a vida não vai para frente, que é só doença, só enfermidade, só queda, só pecado, só falência, só tudo isso de ruim, só maldição, para resumir, é você. A pessoa está lá vivendo a vida dela e você está com a vida cada vez mais terrível. Eu te pergunto, o que foi que essa pessoa te fez que o sangue de Jesus não seja capaz de apagar? Ai, pastora, mas essa pessoa nem conhece Jesus, mas você conhece. Você conhece, o perdão está com você. Não adianta, gente. Eu vou falar de 500 tipos de cativeiro aqui, todos eles vão envolver o perdão. O perdão é 99,9% das salas de atendimento. Olha, eu sou capaz de dizer que praticamente todos os laços, laço não que é muito fofinho, todas as correntes que prendem alguém num cativeiro está envolvido na falta de perdão. Parece que o sangue de Jesus não bastou. Jesus nos perdoou, eu insisto em dizer. Você não tinha se arrependido, você não tinha entendido nada, não tinha se arrependido, pedido perdão. Provavelmente aquela pessoa lá não vai te pedir perdão e você nunca vai perdoar por causa disso. O que ilumina, o que traz luz nesse sepulcro para você vir para fora dele, o que ilumina esse cativeiro para te mostrar o caminho da saída é o perdão, não tem jeito. Queria poder falar outra coisa, mas você não tem outra coisa, só tem isso aí mesmo, essa é a chave. Os cativeiros geracionais se abrem com a chave do perdão. Não tem outro jeito, gente. Eu sei. Eu sei. Eu sei, por experiência própria. Se o seu coração estiver com alguém morto dentro dele, espíritos de morte vão trazer escuridão para a sua vida. Para várias áreas da sua vida. Talvez até você seja rico. Talvez você pense assim, não, a morte não tocou na minha vida financeira. Tenho tudo, tenho a família, tenho uma casa legal, ando com o carro que eu quero, tenho uma boa renda, enfim. Sou uma pessoa bem abastada, estou bem na vida, estou bem na foto. Na foto só, porque por dentro você se sente como se não tivesse nada. Você tem tudo, mas parece que você tem nada. Parece que as coisas estão mortas dentro de você, apagadas. Você está em meio às pessoas, você até ri, mas lá dentro mesmo você sente assim, tem alguma coisa errada comigo. Isso porque você se apagou quando tentou apagar outra pessoa da sua vida. Principalmente se essa pessoa foi o seu pai ou a sua mãe. Você não pode apagar quem te gerou a vida, porque você apaga a sua vida. Tá dando para entender isso, gente? Se eu tirar o meu pai de mim, eu fico 50% menos Elaine. Se eu tirar minha mãe de mim, eu fico 50% menos de mim. Porque eles me constituíram.
E por muito tempo eu pensei, eu nasci na família errada. Quem já pensou que eu nasci na família errada? Quem teve coragem de levantar a mão e quem não teve coragem de levantar a mão? Pode levantar o pé, pode jogar aqui na frente, ó. Eu tenho uma notícia para você. Melhor não, né? Eu tenho uma notícia para vocês, gente. Como eu nasci na família certa. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Porque eu vi tanta maldição geracional, mas depois que eu tirei as maldições da frente, que eu vi tanta bênção geracional. Inclusive por isso eu estou aqui falando. Porque eu me abri para isso. Eu resolvi abrir os meus sepulcros, os meus cativeiros e falar: Senhor, ilumina aqui dentro, me chama para fora. Eu quero conhecer como é andar em liberdade. Eu, o Senhor Deus, abrirei as vossas sepulturas e os tirarei para fora. Você que quis matar aquela pessoa, mas foi você que ficou enterrada. Eu vou te dizer algo. Quando você está enterrado vivo, o que é que você sente? O que é que uma pessoa enterrada viva sente? Desespero, solidão, fobias, medo, pânico, depressão, angústia profunda, uma tristeza que eu não sei explicar de onde vem, vontade de gritar, frio, nada está confortável, em todo lugar eu sinto frio, cheiro da morte, terror, pavor, aflição e por fim, vontade de morrer de verdade. Não aguento mais lidar com tudo isso. Acho melhor eu morrer mesmo. Vou ver a melhor forma de suicídio. Mas hoje nós estamos na semana do domingo da ressurreição de Cristo. Não é à toa que nós estamos aqui após a ressurreição de Cristo. Não é à toa que Ele mesmo está passeando no nosso meio, como Ele nos mostrou, nos falou lá na intercessão, que estaria aqui hoje pessoalmente, porque a ressurreição e a vida é Ele, é o próprio Jesus que você precisa abraçar hoje. Você precisa pegar todo esse orgulho, toda essa dor e jogar para o lado e se agarrar nele. E falar: Jesus, eu preciso de vida, espírito de vida, vem sobre mim. Se você não resolver esta questão, hoje eu quero passar para vocês assim, o conceito da maldição geracional. Não vou entrar no detalhe do que eu quero te passar, o conceito, porque aí você vai entender muita coisa. Você precisa resolver esta questão com seus antepassados, com a sua avó, olha, sei lá, talvez você pense assim: eu tinha uma avó que era feiticeira. Até hoje eu tenho problemas na minha vida por causa dessa mulher, eu nem conhecia essa mulher. Eu tenho sonhos, eu tenho visões, meus sentidos espirituais são abertos, eu vejo vultos. Lugares de morte, espíritos de morte te cercam, por causa de alguém que fez pactos lá no passado, que você nem sabia, você nem entende direito esse negócio desses pactos. Mas de alguma forma você sabe, por mais que você queira negar, que isso te atinge. E você precisa resolver. Você precisa resolver o seu pai e a sua mãe dentro de você. Eu vou ficar aqui no âmbito de pai e mãe. Não precisa nem ir muito lá para a quarta geração, não. Você já vai entender esse princípio. Você sabota o seu pai dentro de você. Não, ele nunca quis matar o meu pai. Nossa, credo, que coisa forte. Mas você sabota o seu pai dentro de você. Ele fala e você, tá. Que nem quando a mãe fala para a gente levar o guarda-chuva. Você não quer dar ouvidos. E talvez
isso reflita em outras áreas da sua vida, inclusive ministerial. Por quê? Porque você trata o seu pastor como se ele fosse o seu pai. Você trata a sua liderança como se fosse o seu pai. Que você tem 1 milhão de problemas com o seu pai, uma vida mal resolvida, e aí você, como você não pode assim matar o seu pai, porque isso seria muito anticristão da sua parte, então você até caminha ainda com o seu pastor. Você trabalha no mesmo ministério, você está nessa igreja, você nessa ou enfim outra igreja que talvez você seja, você anda junto, você é um pastor auxiliar, líder de ministério, mas você sabota o seu pastor por causa do seu pai. O seu pastor não tem nada a ver com a história, mas o que que você faz? Você sabota a autoridade dele. Como que sabota a autoridade do pastor, gente? Eu sou líder aqui de ministério, esse ministério aqui é o meu ministério, ação social, sei lá, kids, louvor, intercessão, diaconia. As coisas vão ser do meu jeito, porque eu que sou o líder aqui, meu pastor não tem nada a ver com isso. Não, seu pastor tem tudo a ver com isso. Mas você não consegue aceitar a autoridade dele, você não acata as direções dele, porque você tem problema com o seu pai. E você chega até a difamá-lo, mas são coisas que você gostaria de falar para o seu pai. Ele é isso, ele é aquilo, ele age assim, ele faz daquele jeito, daquela forma. Mas no fundo são coisas que você queria dizer olhando na cara do seu pai. Você precisa discernir se é o seu pai ou o seu pastor ou qualquer outra figura de autoridade sobre a sua vida que está errando, ou se o problema está na sua filiação. Irmãos, Deus é pai. A paternidade de Deus é inabalável, nunca entra em crise. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que entra em crise é a nossa filiação. Jesus nos comprou pelo preço do seu preciosíssimo sangue. Mas a gente precisa ser lembrado toda hora, a todo momento, do que é o sangue de Jesus, porque parece que a gente ainda não sabe. O que é o sangue de Jesus? Que nos deu o Pai, que era só dele. Era só ele, o Pai e o Espírito Santo sentados naquela mesa. Mas ele abriu a mesa para todos nós. E mesmo assim, você ainda não se sente filho. Por quê? Perdoa o seu pai, querido. Perdoa o seu pai, irmã. Perdoa a sua mãe. Eles também passaram por muitas coisas. Você já ouviu a história deles? Ai, pastor, isso daí não justifica. Não justifica, eu também acho. Mas explica muita coisa. Não justifica, mas explica. E com essa explicação, fica mais fácil perdoar, fica mais fácil entender por que o seu pai age daquele jeito. O que ele passou na infância, o que ele viveu, o que ele sofreu, o que ele aprendeu que deveria fazer com os filhos, porque fizeram pior com ele. Você quer ser reconhecido pelo seu pai, você quer ser reconhecido pelo seu pastor, você quer ser reconhecido pelo seu chefe, mas existe um bloqueio. Existe um distanciamento. Existe uma pedra de sepulcro na frente, pesada demais, que você precisa retirar hoje. Você precisa, você não veio aqui à toa.
Você não veio aqui para um entretenimento. Você não saiu de casa nesse sábado maravilhoso para vir aqui ouvir esse tipo de coisa para sair daqui igual. Não, gente, por favor, não. Não deixe esse tempo ser em vão. O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão sobre as nossas vidas. Amém? Você precisa saber que antes do reconhecimento vem o serviço. Você precisa saber que a humildade precede a honra. Sabe, eu ouvi muito mal do meu pai a vida toda. A vida toda eu vi a minha mãe falando mal do meu pai. E eu acreditei naquilo. E eu chegava a sentir raiva do meu pai. E quantas vezes na minha adolescência eu orei falando assim: Senhor, renova o meu amor pelo meu pai. E Deus sempre renovava, graças a Deus. E aí eu fui crescendo, e eu fui enxergando algumas coisas, e eu fui pensando assim: meu pai nunca foi tão ruim assim para mim. E muitas vezes em sala de atendimento, alguém me contando alguma coisa que o pai tinha feito, umas coisas assim que se fala: meu Deus do céu. O Espírito Santo falava suave assim no meu ouvido: seu pai nunca fez isso com você, né? Porque ele é muito suave, gente, ele é muito suave. E eu falava assim: nunca. E lá numa outra sala, ouvindo uma outra história, o Espírito Santo falava: seu pai jamais faria isso com você, né? E eu falava: jamais, jamais. E eu comecei a enxergar o meu pai nas salas de atendimento. E aí, 4 anos atrás, eu estava num retiro, e o Senhor me falou: eu quero que você lave os pés do seu pai. Eu falei: não, né? Vou lavar os pés, vou chegar do nada a lavar os pés. Primeiro que ele não vai entender nada. Ele não vai entender, mas você vai. Não, mas eu vou falar o quê? Você sabe que ele não vai entender, mas o mundo espiritual vai. Sabe, queridos, quando a Bíblia diz para nós nos humilharmos perante a potente mão de Deus, né, o famoso versículo, se humilha, né, os humilhados serão exaltados. Como esse versículo é falado? Quem se humilha será exaltado, não quem é humilhado por outro. É você que tem que se humilhar. Eu falei: Senhor, tá bom, eu não sei como fazer isso aí, ficou complicado o negócio, mas se o Senhor preparar o momento, eu faço, tudo bem, eu obedeço, tal. E Deus preparou o momento, gente, não tinha como eu escapar, mas eu não tinha como. Minha mãe é uma mulher muito vaidosa. E ela sempre manicure e vai lá em casa cuidar das unhas dela. Mas naquele dia que eu estava esperando um momento, minha mãe nunca tinha me pedido isso. Eu sempre corto as unhas das mãos dela, porque ela tem Parkinson. Mas ela nunca tinha me pedido isso. Eu estava lá no meu quarto, ela foi lá, o meu pai estava em casa, porque meu pai mora na Bahia. O meu pai estava em casa e ela falou assim: você pode cortar minhas unhas dos pés? Falei: é o Senhor, né? Tá. Fui lá, preparei uma bacia e sentei num puff que a gente tem. Falei para o meu pai: põe seus pés aqui que eu vou aproveitar a cortar suas unhas também. Cortar as unhas do meu pé, você tá louco? Eu passava, meu pai tivesse com o pé ali na sandália, eu passava assim, ó. Não, aqui não queria nem olhar para os pés do meu pai. Mas aí eu cortei as unhas da minha mãe e fui orando e me preparando. Depois eu peguei o óleo e eu cortei as unhas do meu pai. E eu ungi os pés do meu pai. E eu pedi perdão para ele, de toda a raiva que eu tive dele pela vida toda. E ele nem tinha me feito nada. Eu perdoei ele por coisas que ele fez com meu irmão. Ele tentou se justificar, eu falei: não, tá, eu sei, mas eu já te perdoei. Me perdoa também por aquilo lá que eu fiz na minha adolescência, que eu te desonrei.
Não, mas eu já tinha te perdoado disso, tá? Mas eu quero oficializar aqui o seu perdão. E eu ungi os pés do meu pai, assim, até a altura dos joelhos, quase. Ele não entendeu nada. Depois ele falou para minha mãe: entendi nada aquilo lá que a Elaine fez. E aí ele voltou para a Bahia. E poucos dias depois, ele falou para minha mãe que ele estava sentado na varanda da casa dele e cochilou. E sentiu uma coisa gelada passando nos pés dele. Quando ele abriu os olhos, era uma cobra. E eu falei: entendi, Senhor, porque eu precisava ungir os pés dele. E esse ano meu pai estava aqui. E nós tivemos algumas conversas muito boas. O meu pai nunca me chamou de filha. Nem a minha mãe, eles não têm esse costume, me chamam de Elaine. E no meio das conversas, né, Su, vai lá em casa, sabe? No meio das conversas, eu falei para ele: sabe, vocês nunca me chamaram de filha. Você, pastora, ministra de libertação, libertadora, Sim, eu falei para o meu pai: vocês nunca me chamaram de filha, eu queria muito ser chamada de filha. E ele falou para mim: a partir de hoje você não tem mais nome para mim, minha filha. Hoje ele me chama de filha, filhinha, filhona, meu amor. Gente, é uma coisa de doido. E aí um dia a gente estava conversando sobre bênção geracional, porque não existe só maldição geracional, existe bênção também. E nós falamos da bênção da primogenitura, sei lá, surgiu esse assunto. Aí eu voltei para minha mesa, fui trabalhar e eu parei assim, eu falei: gente, esse assunto não foi em vão. Eu não vou deixar ele sair daqui sem me abençoar. Voltei lá na sala, sentei naquele puff e falei para ele: eu queria que você orasse por mim, me abençoando. Ele falou assim: não, hoje mesmo vou começar a fazer isso. Eu falei: não, eu queria agora. Queria que você pusesse a mão na minha cabeça. Irmãos, ele pôs as duas mãos na minha cabeça e orou comigo no nome de Jesus, e abençoando todas as áreas da minha vida. E foi algo assim ímpar. E no momento que ele estava orando comigo, o Espírito Santo me lembrou: foi nesse mesmo lugar, nesse mesmo puff, nesse mesmo sofá, que 4 anos atrás você lavou os pés dele. Então eu te digo: quer reconhecimento? Quer bênção? Lava os pés primeiro. Lave os pés primeiro. Meu pai me contou algumas coisas que eu não sabia ainda da vida dele. Eu sabia já de muita coisa, mas hoje eu compreendo tantas coisas, irmãos. Como eu perdi tempo afastada do meu pai. Eu quero dizer para vocês que os seus antepassados não virão aqui. Sinto muito, mas eles não virão aqui desfazerem as maldições que fizeram. Quem tem que desfazer isso é você. Se preciso for, lavar os pés. E quero te falar isto biblicamente. Segundo Reis 21, Manassés foi um rei que fez o que era mal perante o Senhor. Enfim, altares de idolatria, uma série de coisas. A gente levaria muito tempo aqui para ler, mas eu recomendo demais que vocês leiam o livro de Reis, que contam reis após reis. Rei, o outro sucedeu, um fez o que era mal, um fez o que era bom. Mas o fato é que Manassés fez o que era mal. E o castigo de Deus caiu nas gerações. Segundo Reis 21, eu vou ler de 13 a 15, diz assim: eu castigarei, eu vou ler primeiro onde ele fez o que era mal, né? No 1, Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refizibá. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração, etc, etc, etc. Lá no versículo 13, o Senhor diz assim:
eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria e como fiz com o rei Acabe de Israel e com os seus descendentes. Seguindo a história, Amon, filho dele, assim como seu pai, lá em 2 Reis 21 ainda, 19 a 24, ele também fez o que era mal perante o Senhor. Também adorou outros deuses, fez aquela lambança toda. E ele foi morto pelos próprios oficiais dele. Depois o povo matou os oficiais dele e colocou o filho dele para reinar no lugar dele. E o filho dele foi o rei Josias, que finalmente fez o que era agradável diante do Senhor. Josias não falou assim: meu pai fez tudo de ruim, meu avô fez tudo de ruim, eu também vou me esbaldar aqui no pecado. Não, Josias falou assim: comigo não. Eu vou quebrar essa maldição aqui familiar. Josias tomou um posicionamento diante do Senhor, ordenou a restauração do templo, entre milhares de outras coisas que ele fez, que está relatado lá. E o interessante, gente, é que durante a reforma, a restauração do templo, acharam um livro, que era o livro da lei. E aí foram ler para o rei. Olha o que está escrito aqui. Quando ele ouviu o que estava escrito, ele rasgou as vestes de tristeza. Ele falou: os meus antepassados fizeram tudo diferente do que está escrito nesse livro. Gente, vamos buscar o Senhor. Foi isso que Josias fez. Ele se deparou com o livro e ele entendeu que Deus contempla gerações. Você é um ser humano individual, ok, mas o Senhor te vê como uma geração, e Ele quer te ver como uma geração bendita nele. Se você veio até aqui carregando maldições dos seus pais, dos seus avós, de tantas coisas que você já ouviu as histórias da sua família, tá, ok, você sofreu, foi difícil até aqui, mas a partir daqui posicione-se para quebrar estas maldições, para dar fim nessas maldições, para encerrar este ciclo de maldições, de doenças, de adultério, de promiscuidade sexual, de idolatria, de limitações, de escassez, de miséria de pensamento, de inferioridade. Todo mundo pode ser abençoado, só eu que não. Eu não posso ser abençoado, porque senão a minha família... O Senhor te chamou para a bênção e não para a maldição. Deus é um Deus de bênção, sim. Ai, Deus vai me abençoar se Deus quiser. É claro que Ele quer te abençoar. Ele enviou o Filho dEle. Será que não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? Será que não nos daria a paz? Será que não nos daria toda a provisão? Não nos daria saúde perfeita? No corpo, na mente? Será que não nos daria uma geração bendita no Senhor? Somos nós que devemos limpar as maldições da nossa terra. Quando você vai construir uma casa, você comprou um terreno. Aquele terreno está cheio de mato, está cheio de rato, está cheio de ervas daninhas. O que é que você faz? Vamos começar a construir segunda-feira. Leva todo mundo lá. Leva a equipe de obras, vamos lá, vamos construir. Constrói, não, mas está cheio de mato. Não, mas liga para isso aí não, vamos construir. Abre lá no meio do mato, faz as fundações, constrói a casa em cima daquilo. Aí está na cozinha, um belo dia, uma bela cozinha, maravilhosa, projetada por mim, inclusive, né? Porque eu sou designer de interiores, fica a dica. Mas aí um belo dia você está lá e está passando um ratão lá no meio da sua cozinha. Você está recebendo as pessoas lá no seu espaço gourmet maravilhoso e tem um rato passando no meio. Por quê? Porque você não limpou o terreno antes. Estabeleça a sua vida em cima de bênção. Limpe as maldições. Mas Elaine, nem fui eu que cometi esse pecado aí. Eu vou limpar como? Peça perdão pelos pecados dos seus antepassados. Imagina, isso daí é uma heresia o que você está falando. Nem conheci meu
até travou, vou pedir perdão pelo assassinato lá que ele cometeu lá em 1902. Sim. Se você quiser limpar as maldições, sim. Porque foi alguém do seu sangue que cometeu aquele assassinato. Como é que você se sente com isso? É você quem tem que fazer isso. Ah, por que ele não pediu perdão? Por que ele mesmo não pediu perdão? Eu acho que ele não teve esse dia aqui que a gente está tendo, né? Mas você está tendo. Malaquias 4:6 diz: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Você pode ser um remidor geracional. Uma pessoa que pede perdão. O que é remidor geracional? Uma pessoa que pede perdão pelos pecados passados. Você pode ser um remidor que vai fechar as portas através deste pedido de perdão daquilo que os seus antepassados abriram, das maldições que os seus antepassados abriram. Ou você pode dar continuidade às maldições que eles abriram. Mas eu te digo uma coisa que o Senhor me mandou dizer: isso me aborrece. Isso que você faz e dá desculpa de que o seu pai fazia, isso me aborrece. Por que você não faz isso parar na geração? Isso está me aborrecendo, sobe com um cheiro podre para mim. É tempo de santificação, igreja. É tempo de purificação. Se você não parar as maldições geracionais, se você der continuidade, lá na frente, o Senhor vai pedir que um filho seu se levante para fazer isso. E eu te pergunto, o que é que você prefere? Você prefere você hoje se arrepender e dizer: Senhor, eu sinto muito pelos pecados que os meus antepassados cometeram. Eu sinto, Senhor, perdoa, Deus, essa pessoa do meu sangue, de 3 gerações para trás, mas eu te peço perdão, Senhor, porque esse sangue corre nas minhas veias. Você prefere você hoje aqui pedir perdão? Ou que um filho seu lá na frente peça perdão por você? Pelo que você está fazendo hoje? Você vai deixar uma herança de bênção? Ou você vai deixar uma herança de maldição? Os seus filhos serão benditos no Senhor? Ou em algum momento eles vão ter que passar por um dia como esse e falar: Senhor, perdoa o pecado do meu pai, perdoa o pecado da minha mãe, porque essa maldição está caindo sobre a minha vida. E eu nem fiz nada. Pastora, de onde você tirou esse negócio que a gente tem que pedir perdão pelos pecados dos antepassados? Daniel 9, nem vou ler, tá? Vocês já conhecem. Vou ler esse daqui que vocês também conhecem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Vamos parar um pouco no buscar a minha face? Como é que está a face de Deus, gente? Vocês viram o meu rosto quando eu disse: isso me aborrece? Como é que está a minha face falando isso? Se desviar dos seus maus caminhos. Então vamos hoje aqui todo mundo se humilhar, chorar aqui, melecar esse carpete. Mas se você levantar e continuar nos seus maus caminhos, mas se você se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Sabe aquele terreno lá, cheio de mato, cheio de maldição? O Senhor vai sarar.
E você vai poder estar na sua cozinha, cozinhando, ouvindo um louvor e ouvindo o Senhor falar com você, sem se preocupar com as maldições. Quando o Senhor está falando aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Ele está falando de um povo. Você faz parte de um povo. Você faz parte de uma linhagem geracional. Não dá para desconectar o seu sangue do sangue do seu pai. Não dá para tirar, para trocar esse sangue. Povo fala de coletivo, povo fala de gerações. O Senhor está falando aqui de iniquidades, pecados de gerações que contaminaram a terra. Aí tudo que você faz não produz fruto bom. Por quê? Porque a raiz está contaminada. Abre a raiz, abre a terra, limpa essa raiz. Uma vez eu estava em casa orando, eu gosto muito de orar andando, com violão ou tiracolo muitas vezes, ou com a Bíblia na mão, ou andando para lá e para cá, e eu comecei a orar e falei: Senhor, limpa as minhas raízes. Quando eu falei: Senhor, limpa as minhas raízes, a minha visão abriu, eu vi uma árvore gigantesca, e eu vi as raízes daquela árvore. Gente, tinha tanta coisa enterrada ali, mas tanta coisa que vocês não têm, coisas que eu nunca imaginei na minha vida. E eu comecei a limpar. Que terra você está deixando para os seus filhos? Uma terra contaminada? Ou uma terra abençoada? O Senhor disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Eu acho que essa é a pior frase da Bíblia. E o que aconteceu depois? Mais uma maldição geracional. Filho dele matou o irmão também. Caim matou Abel. É necessário sarar, é necessário limpar a terra, para que ela possa parar de produzir espinhos e passe a produzir bons frutos. É necessário quebrar os pactos com espíritos de morte. Quero ler um trecho do livro de Joel, que também acredito vocês conheçam bem. Mas quero que você preste muita atenção, muita atenção. Muita atenção, porque a voz do Senhor vai falar com você, já está falando aos que querem ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o coração e não as vestes. Para com esse negócio dessa aparência de santidade. Eu conheço o teu coração, eu sei que você tem uma treta forte lá com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão talvez. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Mas Elaine, eu venho na igreja 20 vezes por semana, mas o Senhor ainda está falando convertei-vos a mim. Pois Ele é misericordioso e compassivo, aleluia, tardio em irar-se, grande em amor, arrepende-se da desgraça que enviaria, porque viria uma maldição, mas não é o que Ele quer. Talvez Ele volte atrás, quem sabe, diz outra tradução. Eu gosto tanto dessa expressão, uma expressão de esperança. Quem sabe Ele se arrependa, e ao passar deixe uma bênção sobre nós. Tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta em Sião, decretai o fim das maldições, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene como a que estamos agora, para o arrependimento, reuni o povo. O povo está falando de família, está falando de linhagem geracional. Santificai a comunidade. Ele não está falando de uma pessoa só, Ele quer santificar a geração.
Ajuntai os anciãos. Gente, se isso daqui não está claro para vocês, anciãos, crianças, mesmo as que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva do seu aposento. Do que ele está falando, senão de família, de gerações? Ele está falando do ancião, do vovô, da vovó, do pai, da mãe, de quem acabou de se casar. Presta atenção na semente que você vai deixar. É uma semente bendita? Ou é uma semente carregada de maldição, de falta de perdão, de pecado sexual? Ai, vocês falam muito de pecado sexual. Sim, é contra o corpo. A Bíblia ressalta. Ai, mas não existe pecadinho e pecadão. Mas a Bíblia faz uma diferenciação sobre os pecados contra o corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo está dentro de você? Ele está bem? Ele está confortável? Ou ele está constrangido? Ele está envergonhado? Ele está agoniado pensando em sair? Porque se ele ficar muito constrangido, é capaz dele sair. A Bíblia diz: não apagueis o espírito. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: ó Senhor, poupa o teu povo. Não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações zombem dele. O Senhor está falando do vovô, da vovó, do pai, das crianças, até dos recém-nascidos. E Ele está falando: não entregue, chorem para que eu não entregue vocês, a herança de vocês, para ser zombada pelas nações. Ok, vamos caminhar para o final. Enfermidades no corpo, enfermidades na mente, enfermidades e distúrbios do caráter. Distúrbios de caráter, preste atenção, é algo afirmado por quem veio antes de você. Eu tenho esse problema com a pornografia, mas é que o meu pai era muito mulherengo mesmo, eu herdei isso dele. Eu vou falar algo, irmãos, com todo respeito. Muitos homens casados, e eu queria dizer que não mulheres, mas mulheres também, estão até aqui na pornografia, e lameados neste pecado que é nojento. O Senhor diz que é nojento. Mas eles pensam assim: mas eu não traio ninguém, nunca me deitei com ninguém, nunca tive relação nenhuma com ninguém fora do meu casamento. Com todo respeito eu digo, não é confortável para mim, mas eu preciso obedecer. Você não se deita com uma pessoa fora de casa, mas você deixa o seu sêmen no ambiente da pornografia. Isso não é traição? O Senhor tirou a vida de um homem porque ele jogava o sêmen no chão. Vai ler a Bíblia. Frequenta igreja, mas também frequenta o altar da imoralidade. Hoje você precisa decidir em qual altar você vai adorar, porque você está prestando culto. Onde tem sangue, onde tem DNA, é altar. Por que se formava um altar? Esse servo de Deus aqui, esse profeta aqui, juntou as pedras, fez um altar e matou um boi, matou um cordeiro. Fez o que? Derramou um sangue. Por que aquelas pedras se tornaram um altar? Porque foi derramado um sangue. Onde o sangue é derramado, se faz um altar ao Senhor, se for o sangue de Jesus, ou aos demônios. Perversões sexuais, uma palavra para os solteiros. Eu preciso deixar aqui. Pastor, a gente não
Não consuma nada no nosso namoro, porque a gente é cristão. A gente faz assim quase tudo, mas a gente não vai lá até os finalmente mesmo, porque a gente é cristão, né? Esse quase tudo já é imoralidade sexual, gente. Vamos nos arrepender, por favor, para que o Senhor não fira a terra com maldição. Que casamento você quer ter depois disso? Como você quer se deitar no leito conjugal com o seu cônjuge? Você quer lembrar de outras tantas pessoas naquele momento? Ou você quer que seja um leito sem mácula? Fazer quase tudo já é fazer. Decida se você vai só frequentar a igreja ou se Jesus vai frequentar o seu corpo como templo dele. São conceitos de religiosidade, sabe? Ao invés de vida com Deus verdadeiramente. Escassez financeira, amor ao dinheiro, violência, rebeldia são maldições. Agora, você pode me dizer assim, tá bom, ok, eu vi que tudo aí é Bíblia, mas você só leu o Antigo Testamento. Isso daí eu acho que você tinha que falar do Novo Testamento. Enquanto não falar de Novo Testamento, para mim não... Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o Antigo Testamento, né? Vamos achar aqui o Antigo Testamento. Vamos pegar o Antigo Testamento. Vamos rasgar, né? Porque não é Bíblia, né? O Antigo Testamento não é Bíblia. Mas, por via de qualquer coisa, vamos para o Novo Testamento falar de maldição geracional, para não ficar nenhum resquício de nada aqui, de dúvida. Mateus 10, eu vou ser muito rápido agora. Mateus 10, 34 a 38. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Jesus disse isso, palavras de Jesus. Porque vim causar separação, divisão, hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Gente, vocês acham que Jesus estava falando o que aqui? Eu vim causar desentendimento de relacionamento entre vocês? Você acha que Jesus quer desentendimento entre mãe e filha? Entre pai e filho? Não, Jesus está falando assim, com a minha palavra, com a minha espada, vocês vão dividir as maldições que vieram deles e vão continuar agora na graça, na minha bênção. O Senhor aqui está falando de maldições geracionais. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. A minha mãe é minha inimiga? Então não, as maldições que estão carregadas no DNA dela, que passou para o seu, que passou para o meu. Eu preciso fazer separação disso da minha vida. Eu não posso dar continuidade às maldições geracionais. Eu fui chamada para ser uma remidora geracional, para pedir perdão, Senhor, perdão por toda a idolatria da minha família, perdão, Senhor, por toda promiscuidade, perdão, Deus, por todo egoísmo, soberba. Eu te peço perdão. Olha, Senhor, eu me levanto aqui, Deus, aqui na minha família, Senhor, tem eu aqui, Senhor. Eu entendi a obra da cruz. Perdão, Senhor, perdoa a minha família. Eu me posiciono aqui, Senhor, eu dobro os meus joelhos, eu ponho meu rosto no chão, eu me humilho, eu busco a Tua face, eu te peço perdão, Senhor, faz essa maldição parar. Eu não quero mais ninguém preso na minha família, eu não quero ninguém na cadeia, na penitenciária, eu não quero mais nenhum sangue inocente derramado, eu não quero mais essa pobreza, essa miséria. Essa discórdia, ninguém fala, um não fala com o outro, que também não fala com o outro, um tem uma razão, outro tem outra razão. O Senhor veio
para trazer espada sobre estas maldições, para separar o homem das maldições do seu pai. Gente, isso não está falado com todas as letras aqui. Por quê? Porque o Senhor não revela para quem não quer. Você tem que cavucar lá e falar: o que Jesus quis dizer com isso? Não é possível que Jesus tenha querido dizer que eu tenho que ter inimizade com meu pai. Pensa, o que será que ele está falando? Senhor, me dá revelação disso aqui. Ele está falando de maldições geracionais. No Novo Testamento, o próprio Jesus falando. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então vou abandonar minha mãe lá e vou lá para a igreja. Não é disso que ele está falando. Não ame mais as maldições, as tradições familiares. Não, mas eu não posso, porque isso daqui... Não, isso daqui já é tradição da minha família. É pecaminoso diante do Senhor, é abominável diante do Senhor. Você não pode amar mais isso do que Jesus, porque senão você não é digno dele. Você precisa tomar a sua cruz e segui-lo. Mas só tem esse texto que fala de maldição geracional no Novo Testamento? Não, tem Hebreus também, 4:12, porque a palavra de Deus é viva, é o próprio Jesus, e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir, de separar alma e espírito, juntas e medulas. Do que Jesus está falando, gente? Do que o Senhor está falando aqui? Jesus, na pessoa dele não, né? O Espírito Santo aqui falando. Do que Jesus está falando quando ele fala de medula? Sangue. O que tem no sangue? DNA, exatamente. Esse é o raciocínio. A palavra de Deus é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e a intenção do coração. Jesus sabe. Jesus sabe, tanto que ele me disse: eles se valem disso para darem continuidade às maldições. Isso me aborrece, isso me dói. Separar juntas e medulas, DNA, tirar as maldições da medula, do sangue, discernir o que é sentimento e emoção, e alma e espírito, o que é espiritual, o que são influências demoníacas na geração. Nós precisamos remover as iniquidades do nosso DNA. Nós precisamos limpar a terra. Você quer território? Você quer avançar em territórios? Como, gente? Senhor, me dá esse território. Deus, Arujá, aquela comunidade, Senhor, eu tomo posse. O Senhor vai falar: você vai tomar posse como? Você está todo... Limpa o seu território primeiro. Amém, queridos? Eu fui clara? Gostaria que vocês abaixassem a fronte, curvem a cabeça, curvem o pescoço, em sinal de humilhação. Comecem a humilharem-se diante do Senhor. Pensem na família de vocês, nas histórias que vocês conhecem, em toda a maldição que acarretou o que vocês estão vivendo hoje. Peça perdão. Quem abriu essa porta dessa maldição? Não interessa, interessa que você pode fechá-la hoje
pelo poder do seu arrependimento, do seu pedido de perdão, pelo poder do sangue de Jesus. Você pode fazer separação hoje da sua vida, da sua linhagem, da sua geração daqui para frente. A partir da sua vida, você pode fazer separação dessas maldições, dessas coisas que aborrecem, que aborreceram o Senhor, que aborrecem o Senhor. E você pode passar a agradar o Senhor, a fazer o que é bom diante do Senhor, a fazer o que é bom diante do Senhor. Peça perdão, diga perdoa no Senhor. Diga eu sinto muito, Deus, foi uma pessoa da minha família que fez aquilo. Eu te peço perdão, porque pessoas da minha família te aborreceram no passado, e o Senhor feriu a terra com maldição. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Diga os pecados. Diga, Senhor, eu sou igualzinho ao meu pai. Eu ajo igualzinho à minha mãe. Sou manipuladora igual. Sou mulherengo igual. Ouça o Senhor falar com você. Voltai a mim com choro e com pranto. Voltai para mim, diz o Senhor. Voltai para mim de coração. Confessai os vossos pecados. É tempo de buscar-me e vos arrepender, até que eu venha e chova a justiça sobre vós. Rasgai o coração, Rasgai sinceridade. hoje aqui o coração. No tempo que se chama hoje, arrepende-te. Buscai-me Abandona os com maus caminhos. choro e adoração. Se você precisa fazer uma confissão específica, você que disse, eu quero matar o meu pai. Você que disse, eu quero matar o meu pai. Eu não quero mais lembrar desse homem na minha vida. Eu quero matar a minha mãe. Especificamente você que disse isso um dia, quero que você levante a sua mão bem alto, que um ministro vai até você e você vai confessar isso. Levante bem alto a sua mão. Você que disse, eu quero matar o meu pai, eu quero matar a minha mãe. Aqui na frente, gente. Eu te amo, cada um de vós. Um homem aqui na frente. Quero vos restaurar, sarar as feridas. Povo meu, eu te amo. Cada um de vós, eu amo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, eu virei, voltai a mim e vos sararei. Continue com a sua mão levantada até que o ministro chegue até você. Assim diz o Senhor. Voltai para mim, diz o Senhor. Voltai para mim. Peça perdão. Diga, Senhor, perdoa-me por ter desejado a morte do meu pai, a morte da minha mãe. Perdoa-me por ter matado essa pessoa dentro de mim. Saia deste sepulcro hoje em nome de Jesus. Ju. Por causa do seu grande amor, o Senhor convidou Talita, o seu povo Talita. naquele dia
ao arrependimento e confissão de todos os seus pecados. Assim, agora mesmo, diz o Senhor: voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Confesse, diga: eu queria que ele morresse. Voltai Diga com para todas as mim, letras, confesse para esse ministro: confessai os vossos pecados uns aos outros, voltai para que mim sareis. de O Senhor quer sarar a terra e derramar novas tempo de sementes, buscar-me gerar novos e frutos de vos bendição. arrepender, até que eu venha e chova a justiça sobre vós. Rasgai hoje aqui o coração, buscai-me com choro e adoração. É tempo de buscar-me e vos arrepender, até que eu venha. Agora diga: eu perdoo. Justiça sobre vós. Diga, mesmo que o seu pai não esteja aqui, Eu te amo, emita para as regiões celestiais esta palavra: eu te perdoo, Pai. quero vos Eu te perdoo, Pai. Eu te perdoo, Mãe. as feridas. Eu te perdoo. Povo meu, eu te amo. Eu coloco o sangue de Jesus Eu amo entre nós, apenas para o me perdão, buscai, para a reconciliação, virei a vós. para que as bênçãos geracionais possam vir. Voltai a mim, Oh, em nome de e vos Jesus. sararei. Em nome de Jesus. Voltai para mim, diz o Senhor. Voltai para mim, Peça perdão ao de Senhor coração. por você ter rejeitado a família que você nasceu. Tempo de buscar Eu nasci na família errada. e vos arrepender, até que eu venha e chova a justiça. Você pensa que foi rejeitado, mas foi você que rejeitou a família que você nasceu. Sai hoje aqui E você colheu rejeição. Perdoe hoje, perdoe, perdoe. e com choro e adoração. Diga: eu aceito a tua sabedoria, Senhor. O Senhor me colocou na família certa para me forjar nos teus propósitos. E vos arrepender, Diga: até que eu venha. eu aceito, Senhor, a tua sabedoria. Justiça sobre O vós. Senhor acertou, o Senhor não errou. O Senhor nunca errou. Voltai a mim, Oh, de todo o coração, de todo de todo o coração. Em nome de Jesus. Lava, Senhor, com as tuas águas estas gerações, Senhor Jesus. Oh, povo meu, eu te amo, cada um de vós eu amo. Quero vos restaurar, sarar as feridas. Povo meu, eu te amo. Eu amo. Apenas me buscai e virei a vós. Sim, eu virei. Chorem, chorem mesmo, chorem. Chorem aos pés do Senhor. No altar do Senhor há consolação. Os anjos estão aqui colhendo as suas lágrimas. São lágrimas de remissão. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Portanto, buscai-me e vivei. Em nome de Assim diz o Jesus. Senhor. Amém. Amém. Eu quero que vocês fiquem de pé. Quem já puder ficar de pé. Se você precisar ficar um pouco mais ajoelhado, fique.
Mas eu quero que vocês prestem muita atenção agora no que nós vamos fazer, amém? Muita atenção, Senhor. Mantenha as mentes alertas em nome de Jesus, Pai. Eu vou falar e você vai repetir uma oração, amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti. Hoje, eu entendi que sou parte de um povo e que pertenço a uma linhagem geracional através do sangue da minha medula. Hoje, eu reconheço que ainda que meus pais tenham errado comigo, eu sou uma continuidade deles dentro desta geração, e eu aceito isso. Hoje, Senhor, eu me humilho diante de Ti e peço-Te perdão pelos pecados e iniquidades dos meus antepassados. Peço que o Senhor perdoe todas as portas de maldições que foram abertas pelos meus antepassados, tanto paternos quanto maternos. Senhor, eu Te peço perdão por todas as pessoas do meu sangue que aborreceram ao Senhor com as suas transgressões. E peço que hoje o Senhor, em nome de Jesus, me perdoe também por ter dado continuidade a essas práticas pecaminosas. Peço-Te perdão, Senhor, por todos os pactos com espíritos malignos e entidades demoníacas que foram firmados pelos meus antepassados, por toda adoração e servidão e devoção a falsos deuses. Eu Te peço perdão e clamo que seja agora derramado o sangue de Jesus sobre todos estes altares, sobre todas essas alianças malignas, e toda porta de maldição que foi aberta seja fechada agora e selada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, peço que o Senhor mande o Teu fogo consumidor sobre todo o cativeiro geracional que até hoje aprisionava a minha família e a minha vida. Peço que o Senhor nos liberte das consequências e efeitos das transgressões passadas, porque hoje, em nome de Jesus, eu faço separação do meu sangue com toda iniquidade familiar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço perdão por ter desejado matar ou aniquilar pessoas da minha história. Perdoa-me pelos pactos com espíritos de morte que eu fiz através das minhas atitudes, decisões e palavras. Eu sinto muito, Senhor. Eu sinto muito. Me perdoe por ter Te magoado, Espírito Santo. Eu Te recebo em mim. Espírito de vida, ressuscita o meu interior. Senhor Jesus, capacita-me a perdoar os meus ofensores e a desprezar a afronta, como Jesus fez. Eu quero perdoar com o Teu perdão genuíno, e eu quero aceitar a reconciliação com os meus pais agora. Eu perdoo o meu pai agora. Eu perdoo a minha mãe agora. Eu entrego a eles a absolvição, e a partir de agora não os condenarei mais. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Perdoa-me por ter me revoltado contra meus pais. Perdoa-me por ter agido como eles. Me perdoe por ter pensado que o Senhor errou, me colocando nesta família. Hoje, em nome de Jesus Cristo, eu me desligo de toda iniquidade geracional. Renuncio toda herança hereditária de maldição no meu corpo físico, na minha mente, no meu caráter e na minha fé. Purifica-me, Senhor, lava-me com tuas águas, justifica-me com teu sangue. E se há heranças de bênçãos geracionais que ficaram retidas de sobre a minha vida, devido a estes cativeiros, que elas sejam liberadas agora. Eu aceito ser abençoado pelo Senhor em todas as áreas da minha vida, com bênçãos espirituais, materiais, emocionais, físicas, ministeriais, sociais, financeiras e familiares. Eu me autorizo, em nome de Jesus, a prosperar e viver uma vida livre de maldições. Eu recebo o teu perdão pelo sangue de Jesus e te agradeço muito. Espírito Santo, vem agora preencher hoje e para sempre todo o espaço que ficou vazio em mim com a saída das heranças malignas. E a partir de agora eu ligo o meu DNA ao DNA do meu Pai Celestial. Assuma o governo da minha vida. Eu consagro a minha mente, consciente e inconsciente, ao governo do Espírito Santo e ao senhorio de Cristo. Ensina-me e deixa após mim uma geração bendita no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Que as águas do rio de Deus lave para fora daqui, para fora das nossas vidas, toda maldição. Tudo que foi confessado é queimado agora no reino do Espírito. Não tem direito de retorno à sua mente, que agora está consagrada ao senhorio de Cristo. Não tem direito de ter efeito mais na sua vida. Em nome de Jesus, você é livre. É livre para fazer uma geração bendita no Senhor sobre a terra. Amém? Amém, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém. Estão leves? Eu senti uma leveza incrível agora, eu senti assim, uma leveza incrível agora, como se verdadeiramente o rio do Senhor passou aqui e levou embora, lavou de fato todas as raízes de maldição das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor em gratidão? Você está grato por ter o novo DNA de Deus? Então expresse isso. Aleluia, glória a Deus.